Olá, eu sou o Ratoruja e estou por trás do RPG. No episódio de hoje, vamos começar uma minissérie aqui no canal, coisa que eu já queria ter feito antes, que é trazer uma tier list, né? Uma lista de melhores e piores de alguma coisa. E eu quero começar com Clãs de Vampiro à Máscara. Eu tinha o livro do Vampiro à Máscara, terceira edição, e Idade das Trevas, mas eu vendi os dois. Então a única coisa que eu tenho é o Vampiro Sozinho na Escuridão, que é muito melhor, diga-se de passagem. Eu gosto bem mais desse daqui, porque tem menos clãs e porque o sistema é muito mais redondinho. Mas, enfim, logo depois da vinheta, vamos começar a destilar o nosso veneno sobre os clãs de Vampiro à Máscara. Bom, enfim, essa aqui é o site da tier list. Caso vocês nunca tinham visto nenhuma tier list, é assim que ela é organizada. Eu já fiz uma tier list aqui sobre Kamen Rider aqui no meu canal. E esses aqui são os clãs de Vampiro à Máscara. Pra eu me guiar, eu achei essa imagem na internet que tem todos os clãs da quinta edição, porque eu tenho uma dificuldade para ligar o símbolo ao nome do clã. Eu conheço os clãs mais pelo nome do que pelo símbolo deles, então eu tô com isso aqui. Então vamos logo, vamos começar por esse primeiro aqui, que já é o primeiro aqui também, que é o Bano Hakim. O que são os Bano Hakins? Eles são os vampiros assassinos. Eu vou deixar o lore da quinta edição de lado para falar um pouco sobre eles. Na terceira edição eles vão chamar de Assamitas. Porém, Assamita é apenas uma divisão do clã, né? Uma pequena parte do clã são os Assamitas. O Bano Hakim é um pouco maior. São também conhecidos como os juízes. Eu acho os Assamitas, eles medianos, assim. Eu vou botar aqui no B, que é mediano. Deixa eu até mudar a cor aqui desse fundo, porque como os ícones são... Vou botar vermelho, assim. Pronto. Como eles são... Primeiro preto, pronto. Preto não dá pra ver. Sim, pronto. Enfim, eles são medianos, porque sempre quando algum jogador joga com um... Deixa eu ver se tá gravando, acho que tá gravando. Tá gravando. Sempre que um jogador ele escolhe jogar de Assamita, ele quer ser o matador, o cara que mata todo mundo, ele quer ser o Assassin's Creed. Então, a diferença de personalidade de um Assamita pro outro, eu consigo imaginar vários jogadores criando Assamitas diferentes, mas de forma geral, eles sempre vão ser o mesmo tipo de personagem, sempre vão ser o assassino, o cara traiçoeiro. Não necessariamente que eles vão contra o resto do grupo, mas o Bane dos Assamitas, né, que o Bane no Vampiro à Máscara é a maldição, é que eles são viciados em beber sangue de outros vampiros, entendeu? Então você sempre tem que ficar preocupado com o seu pescoço e tal. As Assamitas são interessantes em conceito, mas pouco utilizados. Nas mesas de Vampiro à Máscara que eu mestrei e que eu joguei, não teve nenhum Assamita assim muito. E nas que eu assisti eu já vi alguns Assamitas, mas eles eram bem pouco ativos. Vamos pro próximo, Gangrel S, porque Gangrel. Eu amo Gangrel, é o clã que eu mais jogo. Tem a ver com o ser furry? Sim, tem a ver com o ser furry. Gangrel são os vampiros animalescos, né? Por exemplo, é comum dizer que é bem fácil um gangrel ser amigo de um lobisomem, coisa que não é comum. Vampiro à Máscara, os vampiros sempre são caçados pelos lobisomens, porque no universo do Mundo das Trevas, os lobisomens são os guerreiros de Gaia, e os vampiros são meio demônios, então eles são caçados pelos guerreiros de Gaia. Mas gangréis é bem interessante porque dá pra ter facilmente dois gangrel totalmente diferentes. Aconteceu comigo. Eu criei um gangrel que era um motoqueiro tipo o Damian Grate. Sabe o Damian Grate da minha série de Bruxo Pago das Sombras? Ele é basicamente o mesmo que um vampiro gangrel que eu tinha criado uma vez. Um motoqueiro de corrente, porém o gangrel que eu criei, ele era muito conectado aos animais. Eu tinha corvo, eu tinha cachorro, porque eu era um gangrel da cidade. E no mesmo grupo tinha um outro gangrel que ele era um monstro. Ele era claramente o Voguin. Ele era esse personagem aqui, cara. O outro gangrel que tava comigo. Tipo, olha a diferença, né? Que aqui vai ficar do lado direito, aqui vai ficar debaixo da minha... sabia que ia ficar. Mas vocês estão vendo aqui nas imagens dos lados, né? Cara, gangrel é muito bom, dá pra fazer vários personagens bem diferentes. Ekata. Ekata é uma coisa que me dá um pouco de raiva. Por quê? Eu vou deixar no B por dois motivos. Se eu pegar aqui a lista, aqui, os Ekatas, tá aqui no meio. Na quinta edição, o pessoal do World of Darkness pegou vários pequenos clãs, bem pequenos, que eram todos conectados à magia de alguma forma, ligados ao clã Capadócio, e juntaram todos eles em um só. Capadócio é um clã do Vampiro Idade das Trevas, que foi exterminado por outro clã vampiro, que é o Giovanni.
foi enganado pelo clã Giovanni, que roubou os poderes do Capadócio. Ele diablerizou um Capadócio e acabou dando origem ao próprio clã dele. Tanto que o líder dos Hecatas são os Giovannis. Todos os Hecatas são conhecidos como necromantes, porque todos eles têm habilidades que envolvem os mortos, de certa forma. Necromancia. Eu gosto muito do clã Giovanni, porém eu não gosto de outros clãs que estão no meio do Hecata, o que gera um clã que na quinta edição você cria personagens bem diferentes, porque cada um quer ser uma vertente diferente do Hecata. É um clã que tem muitos subtipos, né, muitas linhas internas dentro deles. E a maldição deles é que a mordida do vampiro deles... esqueci de falar, a maldição do Gangrel, sempre que a sua besta interior você perde controle, que todos os vampiros acontecem isso, quando você tá com fome, você se deforma de uma forma animalesca. Tipo, cria garras de tigre na mão, penas no cabelo. Você fica meio animalesco com o tempo, você vai ficando cada vez mais animalesco. Eu não gosto que na quinta edição essa transformação é temporária. Eu gosto da terceira edição que ela é fixa. Uma vez que você perdeu o controle e voltou, você vai ser deformado, vai ter essa deformidade de alguma forma, e ela é fixa. E na lore do meu Gangrel, eu tinha garras de corvo. As minhas mãos pareciam patas de corvo e garras de corvo, por causa de uma vez que eu perdi o controle antes de começar a partida. Já os Hecatas, o Bane deles a mordida do vampiro normalmente é uma coisa muito prazerosa pro mortal, exceto a mordida dos Hecatas. Isso porque esse era o Bane dos Giovannis, os Giovannis tinham esse Bane, e esse era o Bane dos Capadócios, né, que os Giovannis pegaram, acabou vindo pra eles. E na quinta edição tem negócio de compulsão, mas não vou falar de compulsão não, porque eu joguei mais na terceira edição do que a quinta. Vamos pro próximo clã, esse da coroa é o La Sombra, eu acho que é o La Sombra. Isso mesmo, La Sombra. Eu gosto de La Sombra. La Sombra é um clã que ele não é da Camarilla, ou seja, ele não é do grupo principal, ele é do grupo, entre aspas, rival, que são... a Camarilla é um culto religioso, eu esqueci o nome. É o La Sombra e o Shimishi, que são desse grupo do mal. Que na quinta edição não existe mais, esse grupo, ele teve problemas porque tá tendo uma guerra no Oriente Médio, mas vamos focar na terceira edição, né? O La Sombra, ele é extremamente poderoso porque o poder deles envolve sombras, e a maldição dos La Sombras é que a imagem deles é sempre distorcida. Sabe aquele vampiro que não se vê em reflexo? Seria o La Sombra, mas não é que ele fique invisível, tá? Ele fica disforme, ele não é refletido. E isso se reproduz na tecnologia. Câmeras, na frente de uma câmera, a cara de uma sombra é distorcida. A voz na gravação, em telefone, a voz você não consegue ouvir. Porém tem uma coisa, um vampiro vai saber que é um La Sombra. É muito característico a forma como ele se ouvir, entendeu? A outra pessoa vai identificar que é uma sombra e vai provavelmente, se tiver auspícios, que é uma das técnicas é um dos poderes do vampiro, ele vai poder identificar qual a sombra pela forma distorcida. Então é uma maldição bem específica e eu gosto muito do poder deles, que é manipular sombras, é muito bacana. Eu gosto bastante. E eles são os Ventrue do mal, né? Isso eu acho muito legal, que eles são os caras que são top de linha. Os La Sombra normalmente são líderes religiosos, líderes de seitas, é bem maneiro. Logo depois, o primeiro clã, que é um símbolo que eu não reconheço. Esse símbolo não é dos Setitas, então... não tem esse símbolo aqui. Bom, como é um Ancus, eu vou deduzir que esse símbolo é dos Setitas, que na quinta edição tá com o nome de... tá com outro nome, cara, ao invés de Setita. Na quinta edição eles têm outro nome. É o Ministério. E não é o símbolo... esse é Caitiff. Tá. Esse aqui é o símbolo dos Caitiff. Caitiff é D. O que é um Caitiff? Caitiff é um vampiro que não sabe de qual clã ele é. Ele é um vampiro que ele não é de um clã específico. O Ministério tá aqui logo do lado. Tá. Ele é um vampiro que não tá ligado a nenhum clã. Ele pode ter o poder de um clã, pode ser descendente de algum clã, mas ele não é abençoado, apadrinhado, ele não faz parte íntegra daquele clã. Caitiff, é difícil alguém jogar de Caitiff, é muito raro. Eu nunca vejo ninguém escolhendo Caitiff pra jogar. E isso daria umas ideias de aventura, mas na boa, no fim das contas, cara, eu acho que ninguém joga de Caitiff. É diferente Caitiff de Sangue Ralo. Sangue Ralo, ele quase não é vampiro, é um quase vampiro, digamos assim. Mas aqui não tem Sangue Ralo. Sangue Ralo nem é considerado clã de vampiro, porém é muito comum na quinta edição. Na terceira edição não existia, só existia na quinta. Na terceira edição você tinha só Caitiffs. E aqui o Ministério. O Ministério eu vou botar em B. Por quê? O Ministério, eles são a nova versão dos Setitas. Na terceira edição nós tínhamos os Setitas. Setitas não faz parte nem da Camarilla, nem do Sabá. Lembrei, Sabá. Tá, o La Sombra é líder do Sabá.
Os Setitas, eles são um clã totalmente independente. Normalmente, eles são um clã muito rico e os membros Setitas normalmente estão envolvidos com algum tipo de crime, seja tráfico de pessoas, tráfico de gente, fraudes imobiliários. Eles são muito ricos e ou eles são ruivos ou carecas. E a sede deles principal fica no Egito, ou no Cairo, alguma coisa assim. Não é no Cairo. Eu não lembro onde é, mas é em alguma parte da África. O ponto é, os Setitas, eles não são cainitas, que é todos os outros vampiros. Em Vampiro à Máscara, todos os clãs de vampiros são descendentes de Caim, né? Caim matou Abel e foi amaldiçoado com a imortalidade. Essa imortalidade, no universo das trevas, é o vampirismo. Ele foi o primeiro vampiro. Já os Setitas não vêm de Caim, eles vêm de Set, da mitologia egípcia, né? Que matou o irmão e foi amaldiçoado com a imortalidade. É a mesma história, só que é com Set. E eles têm poderes que envolvem cobras e tal. Bom, eu já joguei com o Cainita no Vampiro à Máscara, no clã, e eu não vi muita coisa. Ele não soube usar muito bem. O mestre não soube utilizar as coisas de Setita, né, de contatos, de coisa de gangue, né? Que é coisa. Não é gangue, é crime organizado que envolve os Cainitas, ou própria pirâmide. Mas eu acho que tem um grande potencial. Próximo, Nosferatu. Nosferatu é A. Eu gosto muito do clã Nosferatu. O Nosferatu ele tem como... a maldição... Voltando de novo. A maldição dos Setitas é que eles são muito, muito, muito vulneráveis à luz. Até mesmo vampiros, quando saem na luz do sol, eles se machucam. Setitas, eles são tão vulneráveis à luz que um lugar que tem uma luz muito forte já faz mal pra eles, entendeu? Eles são bem mais vulneráveis à luz que os outros. O que, particularmente, eu acho que deveria ser a maldição do La Sombra, né? Que condiz mais com o poder do La Sombra, já que ele manipula sombras, mas não, é dos Setitas. O La Sombra é distorção de imagem. Já o Nosferatu, a maldição dele é simples. Na ficha de personagem, você tem pontos que você coloca as bolinhas lá, e tem um deles que é a aparência. Todos eles vão de 1 a 7, eu acho, mais ou menos assim. Nosferatu é o único que tem um valor negativo, que é em aparência. Ele tem aparência -1. É o único clã. Era o único clã, porque também tem os Capadócio, que estão dentro dos Hecatas, que é um clã que tá podre, zumbi. Os Nosferatu são feios. A ideia é que eles são muito feios. Só que eles são mal utilizados. Normalmente quando as pessoas jogam, na maioria dos jogos, quando o cara cria um Nosferatu, ele não tem tanto problema por ser feio, por ser um Nosferatu. Normalmente, ele deveria causar repulsa nos outros, né? Ou sempre tá escondendo seu rosto. Os vampiros mais altos sempre tem que meio que dar uma pisadinha assim nos Nosferatu, porque eles são muito feios. Porém, os Nosferatus, por que eles não fazem isso? Porque os Nosferatus são fofoqueiros. O legal de Nosferatu é você ser um fofoqueiro. Você é atrás de fofoca. Eles são os caras da informação. Eles são os caras que sabem o que você precisa. Mas é lógico que eles vão cobrar por isso. A maldição do Nosferatu é ser feio. E eles têm... Eu vou falar da compulsão aqui. Porque o Nosferatu, a compulsão é legal. Eles são viciados por saber das coisas. Então eles são compulsivos. Chama-se criptofilia. Eles adoram informações, segredinhos. Quanto mais misterioso, quanto mais único, mais eles vão querer saber. Você quer criar um Nosferatu único, cara, você pode criar um Nosferatu que ele é teórico da conspiração. É sensacional. Ou um Nosferatu que ele é aquele detetive que tem pastas e pastas de documento com o nome de todo mundo da cidade, de todos os crimes que aconteceu. É muito fácil você fazer vários Nosferatus diferentes, mas porém semelhantes, que é bem legal. Nosferatu tem uma... Cara, quer saber? Nosferatu vai pra essa. Eu gosto bastante de Nosferatu. O próximo é esse símbolo aqui, um símbolo que eu não conheço. Os Ravnus. O Ravnus vai pra D. Eu odeio o Ravnus. Porque sempre que eu jogo com o Ravnus, o cara é o filho da mãe. Qual que é o bem do Ravnus? O Ravnus não pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. Deixa eu ver aqui. Só tá escrito maldição, mas basicamente é o seguinte: se o Ravnus ficar no mesmo lugar por muito tempo, o sangue dele pega fogo. Literalmente, ele começa a queimar de dentro pra fora. Ele tem que sempre estar viajando, sempre tem que estar indo de lugar em lugar, não pode dormir no mesmo lugar. Ele basicamente é de Shimishi ao contrário, né? Que o Shimishi, ele não gosta de sair dos lugares, já o Ravnus, só que pro Shimishi essa não é a maldição dele, tá? O Ravnus é a maldição, ele não pode sair do lugar. E os Ravnus, eles são os ciganos, tecnicamente, são ciganos, viajantes e tal. Qual que é o poder dos Ravnus, né? Nem falei o poder do Nosferatu. Nosferatu, ele é um dos clãs que tem poderes mais simples, mas o Ravnus, ele tem poder de ilusão.
e são ilusionistas. Só que sempre que pega um cara pra jogar de Raven, mano, ele se paga de Gambit, sabe? Do X-Men, com baralho e tal. E eles sempre são uns filhos da mãe. Sempre que eu joguei com Raven, o jogador, ele era um babaca completo, ele maltratava todo mundo, ou ele fazia alguma coisa que sempre botava o grupo em problema, ou alguém do grupo em problema. Eu sempre que pego um jogador que joga de Raven, o jogador é um. E acabou pra mim ficando conectado uma coisa na outra. Salubre. Salubre é um problema também. Normalmente, não tem jogador que joga de Salubre. Salubre normalmente é usado pelo mestre. Por quê? Porque na própria história do clã Salubre, existem um número definido de Salubres sempre. Porque quando um novo Salubre é abraçado, o Salubre antigo morre. Faz parte do abraço, né, que é o processo de criar um novo vampiro, a morte do criador, né? E eu ponho o Salubre sempre porque ele é sempre mal utilizado. Os Salubres, eles são os vampiros que curam, por eles são sempre mal vistos por todos os outros vampiros, né? Eles são... Porque um outro clã, que eu ainda não falei sobre eles, os Tremere, espalharam um monte de mentiras sobre o Salubre. E eu vou chegar lá nos Tremere. É o último clã aqui, ó, esse símbolo aqui é dos Tremere. A maldição do Salubre tá no símbolo deles, eles têm um terceiro olho na testa. Sempre que eles usam os poderes vampiros dele, esse olho sangra. Parte da outra maldição, ele tem muita maldição. A outra maldição dele é que o sangue do Salubre, ele tem um gosto delicioso para outros vampiros. Então, se um Assamita... Agora imagina, um Assamita e um Salubre na mesma sala, né? O Assamita que é viciado em beber sangue de outros vampiros, e o Assamita, né? O Banu Haqim, na quinta edição. Banu Haqim e o Salubre na mesma sala. Errou pro Salubre, né? Mas salubres normalmente são muito fortes, porque, como eu disse, tem um número exato de salubres no mundo. Então eles são de um ranking, eles são de um nível de sangue superior, quer dizer que são mais próximos do Caim, de forma geral. Eles sempre são um nível alto. Eu esqueci qual que é a capacidade. Então, os salubres são sempre muito fortes. Só que eles são mal utilizados. Sempre que eu joguei, eles foram mal utilizados. Quando eu mestrei, eu não uso salubre, eu prefiro não mexer com o salubre, eu deixo ele fora das minhas partidas. Vamos ver aqui esse outro símbolo, o que é. Tá, não tá aqui, então é sangue ralo. Essa porcaria aqui é sangue ralo. Sangue ralo eu vou botar no D. Por que eu não gosto de sangue ralo? Sangue ralo não é vampiro. Sangue ralo, ele é são pessoas que nasceram meio vampirescas. Eles podem andar de dia, já começa isso, aqui eles têm fotossensibilidade, então eles são humanos, são mortais. Eles têm sangue quente, coisa que os vampiros não têm. E eles não têm dons de vampiro, a não ser que eles bebam sangue de vampiro, entendeu? Se eles tomarem sangue de vampiro não, a não ser que eles tomem sangue de alguém. Porque tem os tipos de sangue, e cada tipo de sangue tá ligado a uma disciplina. Lembrei, as habilidades de vampiros chamam-se disciplinas. Cada tipo de sangue tá ligado a algumas disciplinas. Se eles tomarem esse tipo de sangue, eles vão poder usar disciplinas desse tipo de sangue por um tempo, entendeu? É assim que funciona o sangue fraco. Não gosto de sangue fraco, porque é mal utilizado também sempre. Toreador. Toreador é A. Toreador são os vampiros artistas. O meio sangue não tem Bane. É esse o problema, um dos problemas do meio sangue. Eles não têm Bane nenhum, porém eles são bem fracos. Toreador, cara, toreador é muito legal. Toreadores são os artistas, né? Você pode pegar um toreador que gosta de pintar, um toreador que gosta de música, um toreador arquiteto. E você é um cara que conhece muito disso. Não pense que um toreador é fraco, não, porque o toreador com o vampiro também é muito forte, principalmente para defender a arte dele, ou a arte que ele gosta. E a sua maldição tem a ver com isso também. Você pode ficar ficcionado em algo, tipo, você tá correndo de um lugar que tão pegando fogo, sei lá, e você vê uma obra de arte muito legal, e se você parar no seu teste, você vai ficar ficcionado lá e você pode morrer queimado porque você ficou parado que nem um bocó olhando para aquela obra de arte, entendeu? Então tem isso, o toreador. Mas o toreador eu gosto bastante, dá pra criar vários tipos diferentes, vários personagens bem diferentes. O que eu prezo muito pelo Vampiro à Máscara é que dois personagens do mesmo clã podem ser completamente diferentes, e isso é legal, isso eu gosto muito do Vampiro à Máscara. E toreador é um dos que dá pra fazer a maior variedade. No caso eu coloquei Nosferatu e Gangrel em cima porque é gosto pessoal. Agora o próximo clã aqui, Shimishi, S. Shimishi, cara, pensa num clã de vampiro legal, da hora, muito foda e muito do mal. Shimishi são da sombra, são clãs do mal, são clãs que eram do Sabá. Na quinta edição não existe mais Sabá. O Shimishi, sabe o Conde Drácula? Ele é um Shimishi na lore de Vampiro à Máscara. O que é do Shimishi? Shimishi são
Lembra que Nosferatu são feios? Shimishi, se você pesquisar é assim, ó. É Zimice. Se pronuncia Shimishi, né? Eles são deformados e tal, mas eles é que se moldam. Eles se moldam dessa forma. Isso não é a maldição deles. Eles são assim porque eles gostam. O poder deles é de moldar a carne como se fosse massa de modelar. Eles criam criaturas, né, serviçais deles, que são um mais feio que o outro e sensacionais. Eu adoro o estilo Shimishi, cara. É tipo biotecnologia, sabe? Só que a maldição... Cara, eu gosto até da maldição dos Shimishi, mano. Os Shimishi, eles são os dragões, né? O símbolo deles é o dragão. Eles têm posse. Como assim? Se um Shimishi cria outro Shimishi, aquele Shimishi que ele criou é dele, é posse. Tanto que a maioria dos Shimishi tem uma raiva interior porque eles querem ser donos de si mesmo. Eles são os caras que são dono. É meu, é dono. Ele é dono das coisas. A empresa dele é parte dele. O carro dele é parte dele. Tudo é dele. Meu, sou eu, entendeu? E é posse, por isso que eles odeiam terem alguém tomando eles, porque eles querem ser posse deles mesmos. Então acontece muito dos Shimishi de nível mais baixo, né, abaixo, venderem o Shimishi alto para outros clãs, né, entregarem, eles darem um fim neles para eles se tornarem donos de si mesmos. É muito foda. O Shimishi, ele não pode dormir fora da sua própria posse. Tipo, eu tenho um apartamento, o apartamento é minha posse, eu tenho que dormir nesse apartamento, ou nesse caixão que é o meu caixão, entendeu? Se eu tô fora na rua, vai despertar o dia, eu tenho que dormir em algum canto escondido, isso vai me ferrar muito, porque o Shimishi não pode, isso ataca diretamente o bem dele. Ele tem que dormir no que é dele, ele tem que cuidar do que é dele, entendeu? E lógico, se alguém pega o que é dele, sai da frente, que o dragão sai cuspindo fogo em tudo. Não é bem fogo, né? Porque é a fúria do Shimishi. Eu adoro o clã Shimishi em quesito de qualidade, de variedade, de estilo. Eles são um dos clãs mais estilosos que tem. E não de aparência, né? Que eles gostam dessa aparência torcida, mas eu gosto muito do conceito do clã. Eu acho muito maneiro. Ventru, os aristocratas. Aqui tem os títulos deles, é muito legal. Os Shimishi são os dragões, como eu falei. Ventru são os aristocratas. Ventru é B. B, aqui embaixo, B. Ventru, eles são a cabeça da Camarilla. Assim como o Shimishi, o La Sombra, era a cabeça do Sabá. O La Sombra e o Shimishi ficavam brigando pra ver quem era a cabeça do Sabá. Ventru, eles são os vampiros lords, né? Eles são os que mandam. Eles têm... Normalmente eles são bem ricos, né? Donos de empresas, donos de grandes negócios. Eles são os que mexem as linhas por trás das coisas. Sempre que tem um Ventru, cara, esse cara ele vai ser o riquinho, ele vai ser o empresário, ele vai ser o cara fodão. Eu gosto de Ventru, Ventrus normalmente são bem criados, e eu gosto muito do Bane dos Ventru, que eles têm um paladar fresco pra caralho. Eles só bebem um tipo de sangue específico. Muito específico. Tipo, esse Ventru só toma sangue de pessoas que acabaram de matar alguém. Que foi um Ventru que jogou comigo. Ou seja, quando a pessoa acaba de ver a morte de alguém, né, de cometer um crime, é nesse momento que esse Ventru vai sentir saciação em se alimentar. Ele só come um tipo específico de sangue, sabe? De bebida, muito específico. Eles têm um paladar muito refinado. Então, quando eles têm que tomar outro tipo de sangue, é aí que a maldição deles pesa, sabe? E que dá mal pra eles. E eles são arrogantes pra caralho, né? E Ventru, eu gosto. Cara, eu gosto de Ventru, mas. Não dá pra criar personagens tão variados assim de Ventru como dá. Mas. Entendi, eu gosto de Ventru, mas eu acho Toreador e La Sombra, Shimishi, Nosferatu e Gangrel mais legais que Ventru. Porém, vou passar Ventru aqui pra frente, porque eu acho Ventru mais legal do que todos os outros que estão aqui, entendeu? Melhor, vou passar Ventru pra A, pronto. Beleza? Mas no finalzinho do A, quase caindo pra B. O próximo é Brujah. Qual que é a minha pindaíba com Brujah? Brujah vai ficar aqui do ladinho do Salobre. Brujah, ele é o guerreiro, digamos assim, né? Hoje em dia, né? No Vampiro Máscara, Brujah são os anarquistas. Como você vê, o símbolo do Brujah é um A de anarquista virado de cabeça pra baixo. Eles são anarquistas até como os próprios anarquistas. No quinta edição, eles são os líderes, junto com os Gangréis, são líderes da anarquia, que são o grupo rival da Camarilla na quinta edição. Mas na terceira edição, eles eram parte da Camarilla, eles eram a linha de frente da Camarilla, os guerreiros. Qual que é a pira do Brujah? Brujah são os anarquistas, né? Imagina um monte de punk. Esses são os Brujahs, basicamente. Eles são um bando de punk. Eles gostam de aparecer.
gostam de serem vistos, eles gostam de se exibir. E o bane deles é que eles têm que se revoltar. O bane deles, quando a maldição aperta, eles têm que se revoltar contra alguma coisa, contra qualquer coisa. Eles têm que ser os revoltadinhos, entendeu? O que gera personagens não tão diferentes, né? Meio que a maioria dos Bruhá é muito parecido. Os jogadores acabam criando sempre os mesmos. E aqui vamos ver, eu não lembro qual que é esse espelho. Mano, Malkaviano. Cara, o que falar de Malkaviano? O clã que tem a maior capacidade de você criar vampiros únicos e que é mais mal utilizado pelos jogadores. Malkaviano poderia estar ao mesmo tempo no S e no D. Por quê? O que faz eles caírem no B, mas bem no começo do B. Por quê? Malkaviano, ele tem problemas mentais, esse é o bane dele. Problema que, sempre que um jogador vai criar um Malkaviano, ele cria uma Arlequina ou um Coringa. E não é isso a ideia do Malkaviano, não é só isso. Dá pra fazer isso? Dá. Mas, continuando no âmbito do Batman, o Duas Caras poderia ser um Malkaviano, ele é bipolar, o Duas Caras. Então você pode ter um Malkaviano que é totalmente bipolar. O Pinguim, um dos vilões do Batman também, ele tem síndrome de Napoleão, que é uma doença psicológica que o Malkaviano poderia ter também. Você poderia fazer um Malkaviano que tem esse problema de Napoleão, que ele sempre se acha superior aos outros, mesmo não sendo e tal. A pira de Malkaviano é você pegar um problema psicológico e você desmembrar esse problema psicológico bem a fundo dele e você criar o seu personagem florescendo desse problema psicológico ou de vários problemas psicológicos. No meu grupo tinha um Malkaviano que ele tinha dupla personalidade. Ele era um assassino violento, só que era raro ele virar assassino violento, era só quando ele perdia o controle. Normalmente ele era uma pessoa extremamente reprimida. Então, olha só que da hora. Malkaviano tem muitas possibilidades de você fazer um bom Malkaviano. Cara, você pode fazer um Malkaviano que tem síndrome do pânico, que acha que tá sendo perseguido, que não confia em ninguém. Vai ser quase um Nosferatu, só que não tão feio. A vantagem do Malkaviano é que ele consegue usar esses problemas psicológicos ao lado bom dele. Eles têm uma rede neural. E foram os Malkavianos que descobriram os tipos diferentes de sangue que os mortais têm, porque cada sangue é ligado a um tipo de disciplina. Foram os Malkavianos que descobriram isso. O Malkaviano é S e ao mesmo tempo é D. Ele é S no meu coração, porque o Malkaviano é muito bom, é fácil de você criar um personagem legal de Malkaviano, mas a maioria dos jogadores, quando eu mestrei em Vampira Máscara, ou quando eu joguei em Vampira Máscara, sempre faziam Arlequinas, ou Coringas, ou Deadpools, sabe? Não é um personagem descontrolado. Ele é um personagem que tem problemas psicológicos, entendeu? Entenda isso, o Malkaviano é um dos clãs mais legais de você criar um personagem, mas não fica preso a esse estereótipo, é um estereótipo isso. E eu já se falei, a moto do Malkaviano é que eles têm problema psicológico. Então, por fim, Tremere não é clã vampiro, então tchau, vambora, obrigado por assistir. Deixa eu explicar essa piada. Tremere, na verdade, era do universo de Mago à Ascensão. Ele era uma cabala dentro da Ordem de Hermes, né? Porque no Mago à Ascensão você tem as ordens de magos. Uma dessas ordens é a Ordem de Hermes, que é a mais famosa, que usa os elementos água, fogo, terra e vento. Dentro da Ordem de Hermes havia uma cabala, ou seja, uma subdivisão, que era a divisão Tremere. Os Tremere, eles queriam a imortalidade, por mais que tudo. Eles descobriram essa imortalidade se convertendo em vampiros. Por isso que Tremere não é clã vampiro, Tremere é um clã de magos, de feiticeiros. Eles são os que dominam a feitiçaria de sangue. Por causa da cabala, né, por causa das preceitos lá de mago, a fraqueza deles é todos os Tremeres já são ligados ao próprio clã. Deixa eu ver aqui. Eles têm sangue defeituoso. Quando um vampiro dá o sangue dele pra outra pessoa, ele pode criar um laço de sangue. Esse laço de sangue faz com que você seja meio que dono dessa pessoa. Shimishi usa muito isso, tá? Mas o Tremere, ele é extremamente vulnerável a isso. Enquanto que a maioria dos vampiros tem que tomar 3 doses, o Tremere, na primeira dose, já pode ser pego, porque você vai fazer um teste envolvendo sua maldição.
se a maldição fala alta, você vai ser pego pelo laço de sangue na primeira dose, entendeu? Na primeira, na segunda, enquanto que a maioria dos outros só vai fazer um teste na terceira dose, entendeu? Então, na terceira dose de sangue é que você vai fazer um teste pra ver se você foi ou não enlaceado. O Tremere não, o Tremere logo na primeira você já tá fudido. E os Tremere, eles são perfeccionistas, né? Normalmente o Tremere é perfeccionista, ele quer tudo perfeito. E eles são os magos, né? Eles são bruxos, eles manipulam o sangue. Eu vou deixar em C, porque é muito difícil, é difícil ver alguém jogando de Tremere no Vampiro à Máscara, porque ele é um clã difícil de jogar. Os Tremere, eles têm muitos ritos, eles têm muitos pormenores, eles têm muitas coisinhas do clã deles que deixa um tipo de personagem difícil de se fazer e difícil de se jogar. Não é um clã para jogador inicial de Vampiro à Máscara, tá? Ele é um clã bem difícil, igual o Shimishi. Shimishi, por mais que eu ame Shimishi, ele com certeza não foi feito para jogador começar a jogar Vampiro à Máscara de Shimishi, tá? É um clã bem difícil. Bom, acho que é isso, né? Aqui todos os clãs estão lá, todos os clãs certinho. Isso aqui termina a nossa tier list de clãs de Vampiro à Máscara. É assim que ficou a minha tier list. Eu vou ver se eu mudo alguma coisa aqui de lugar. Não, nada disso. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aí o seu curtir, seus comentários. Falei, o próximo vídeo de tier list provavelmente vai ser de classes e raças de D&D no mesmo vídeo, porque o de raças vai ser bem rápido. É pouca coisa pra falar de raças de D&D. As classes é que eu tenho mais a trabalhar. E provavelmente depois eu vou partir pro altares do Coisinha Verde, ou posso falar também das coisas da Central Games, né? Como do vampiro, do bruxo e etc. Deixe os comentários, eu sempre respondo os comentários e até a próxima.